suicídio é contagioso? Existe, né, uma fala, né, nas redes sociais e também isso é até importante a gente pensar a nível de leis também, né? O quanto é importante a gente não incentivar a prática, né? O quanto existe de pessoas maliciosas, infelizmente, na nossa sociedade, que favorecem essa prática, né? Que divulgam de uma forma a criar gatilhos aí nas pessoas, né? Nos jovens principalmente, né? Tem gente que ensina como fazer, ou seja, né? Então isso, digamos, fala-se que isso causa um contágio, né? O jovem entra em contato e o jovem também sente aquela vontade e sente a necessidade ou vê isso como uma possibilidade de resolução e vai lá e faz também. Existe até uma série, né, na Netflix que falaram, né, que aumentou o número de suicídios depois que os jovens começaram a assistir essa série. Ou seja, o psicólogo pode entender que o suicídio é contagioso? Como a gente, como psicólogo, vai entender isso? Porque a gente precisa entender. Primeiro que é um fenômeno que vai aparecer na nossa frente. A gente vai ter que lidar cara a cara com ele, né? Com uma pessoa falando pra você que quer se matar, ou que tem vontade de se matar, ou que não quer mais estar aqui nesse mundo, que não aguenta mais. Você vai lidar com isso muitas vezes no seu consultório. Você vai lidar com pessoas que já tentaram suicídio e às vezes estando em consulta com você, estando em tratamento com você. Então você vai lidar com esse tema demais. Então, quer dizer que a gente vai precisar entender muito bem esse tema. Então, se a gente vai ter que lidar com esse tema, a gente tem que entender como é que o psicólogo entende essa questão relacionada a essa prática e se ela é contagiosa de fato. Gente, essa palavra contágio é uma palavra que ela até pode ser utilizada para fazer uma analogia. Só que vão chegar muitos familiares entendendo tudo isso ao pé da letra. A própria sociedade que está exposta a esse tipo de conhecimento, né, que é um conhecimento que pode trazer muitas reflexões. Tem autores, né, falando sobre esse tema, essa questão do contágio, mas ele traz esse título, digamos assim, para uma reflexão. E a gente tem que entender o que está por trás dessa reflexão. Para que a gente entenda o que está por trás, vamos ser bem práticos, bem didáticos. Eu preciso entender que fenômeno é esse. O que é suicídio? Como que ele se desenvolve numa pessoa, né? Falando aqui, né, o máximo que a gente pode falar aqui nessa live, né, porque daria aqui dias, né, para falar de suicídio, mas a gente falando aqui de questões básicas do suicídio. O suicídio, ele é um fenômeno multifatorial. Isso já quer dizer que ele não requer que tenha apenas um motivo para que ele aconteça, né? Então daí a gente já começa a pensar, opa, então se não pode ter apenas um motivo para que ele aconteça, né? Então quer dizer que ele não me parece contagioso, mas a gente tem que prestar atenção nessa questão do contágio, que é importante. Então ele é multifatorial. Que fatores são esses? Fatores bioquímicos, fatores ambientais, fatores psicológicos. Então são fatores que têm a ver com o próprio desenvolvimento do ser humano. A saúde do ser humano, né, ou o ser humano é um ser biopsicossocial. Ele não é uma coisa só dessas. Ele é essas três coisas de forma holística. O que significa isso? Essas três coisas formam um todo, formam o ser humano, né? Então, não pode tirar uma parte, um ser biológico, e ele ser um ser biológico ali sozinho andando. Não existe isso. Nós vamos sempre ser a união das três coisas, né? Então, se a gente se desenvolve na interação desses três aspectos, quer dizer que o nosso adoecimento, principalmente da área mental, ela está envolvida nesses três aspectos também. Não existe uma coisa apenas mexer e desenvolver um fato, porque normalmente, quando uma pessoa às vezes começa a conscientemente pensar em suicídio, ela fala assim, do nada eu comecei a pensar que eu não quero mais viver. Do nada isso aconteceu. Ou quando uma pessoa tenta o suicídio, as pessoas falam assim, nossa, do nada, ele estava bem, estava feliz, do nada. Ou ele brigou com a namorada, ou aconteceu isso, ele foi e se matou. Ou ele assistiu um filme e foi e se matou. O colega se matou e ele se matou também. E aí a gente começa, opa, então é contagioso isso, porque do nada a pessoa assistiu, entrou em contato com um comportamento suicida e a pessoa foi e praticou também. Esse é o pensamento que as pessoas têm. Mas se a gente já sabe que ele é multifatorial. Então não é por um motivo apenas. Precisam desses fatores, só que esses fatores não de uma hora para outra. Esses fatores
fatores por um longo tempo se desenvolvendo de forma disfuncional. Por um longo tempo, essa pessoa vai vivendo e vai tendo problemas, não vai resolvendo esses problemas, não vai interagindo bem com a vida, com as situações. Pode ser com um aspecto específico, tipo o casamento, ou com um trauma que viveu, ou com sua época de vida, né? A pessoa às vezes está envelhecendo e não está conseguindo lidar direito com isso, e os aspectos da vida dela que ela foi desenvolvendo não deram instrumentos suficientes para que ela lidasse com aquele problema. Entende? Que além dos fatores, são multifatoriais, né? Ele precisa de um tempo que vá se desenvolvendo de forma não tão funcional, né? Com instrumentos, né? Com poucos instrumentos para lidar com coisas mais difíceis para aquela pessoa, né? Então aquilo também é subjetivo, né? Não é para mim ou para você, é para aquela pessoa, né? Então existe um tempo de desenvolver esses aspectos, existe os fatores que estão envolvidos ali, interligados, não tem como tirar. Agora, então por que a pessoa assistiu o filme e a pessoa foi lá e tentou se matar também? Principalmente jovem, né? Então os jovens são mais suscetíveis, com certeza, né? Eles usam mais a internet, eles estão mais conectados com pessoas do mundo inteiro, eles estão, né? Então, claro que eles são mais suscetíveis a entrar em contato com alguma questão. Aí a palavra-chave, que atinge um gatilho. Gatilho, gente, não é um fator de risco. Gatilho é como se fosse um botão, né? Todos os fatores de risco estão ali, né? Em desenvolvimento por um tempo, né? Então aquela pessoa é aquela pessoa que viveu num ambiente tóxico, que tem uma questão emocional que não é tão legal naquele momento, né? E afeta seus neurotransmissores, vai afetar seu sono, vai afetar sua alimentação, afeta a sua vida como um todo, né? Seus anticorpos, né? Sua imunidade, afeta tudo, gente. Uma pessoa triste por muito tempo, uma pessoa com algum tipo de problemática emocional por muito tempo, gera diversas coisas, até questões psicossomáticas, né? Doenças aí psicossomáticas e tudo mais. Então, essa pessoa entra em contato, ela não está bem naquele momento, pode estar numa crise, inclusive crise depressiva. Vocês sabem que 97% dos casos de suicídio são causados pela temática depressão, no fundo depressivo, mesmo que a pessoa não tenha o diagnóstico de depressão, tenha um diagnóstico de um outro transtorno, ela pode ter uma depressão como crise, né? Então, a depressão ela é muito associada, né, ao suicídio. Então, quer dizer que aquela pessoa já tinha algo se desenvolvendo nela, né, ali, a nível de não resolução de problema, a nível de emoção que já tá assim, num excesso já está saindo pelo ladrão já, daquela emoção ruim, daquela sensação, daquela falta de sentido, de alguma coisa, que aí ela entra em contato com um gatilho, que aperta um botãozinho ali nela, que faz com que ela também sinta vontade. E isso, gente, a pessoa tem que estar num grau bastante alto desse sofrimento multifatorial por um tempo, né? Por um período, né? Às vezes é um período, né, que se desenvolveu, né? Então, a pessoa entra em contato com um gatilho, com um botão. Um botão pode ser uma palavra maldada para aquela pessoa, pode ser um término de um namoro, pode ser um fim de um casamento, pode ser um fim de uma amizade, pode ser um bullying na escola, pode ser um sair de um emprego, um ser mandado embora de um emprego. Isso pode ser gatilho, mas não para qualquer pessoa. Para uma pessoa que está com os fatores de risco para o adoecimento de uma ideação suicida muito elevados, a nível da pessoa não aguentar lidar. É como se a pessoa tivesse com uma bolha cheia, alguém chegasse com a agulhinha e fizesse assim, ó, pá, explode, a pessoa não aguenta mais. Então, é a questão do contágio, a gente tem que ficar preocupada a um outro nível. Quer dizer que tem muitos jovens se suicidando, por exemplo, quando assiste aquela série. Então, o que isso quer dizer pra gente? Que a sociedade, as famílias, os jovens não estão conseguindo se desenvolver de forma funcional, de forma saudável nesses três aspectos, a nível de um filme ser um gatilho. Entende que tem algo muito mais sofisticado e muito mais perigoso por trás de um filme? Então, gente, vamos ficando aqui. Mas, só para recapitular, nós aprendemos hoje que, se a gente for falar de uma forma leiga, né, suicídio não é contagioso. O que é contagioso, se a gente pode parar para pensar, é a forma como as pessoas estão lidando com a vida, a forma como as pessoas estão tratando as outras, a forma como as pessoas estão violentas, uma sociedade violenta, uma sociedade que não
não respeita, né? E isso pode trazer um sério, né, prejuízo num desses fatores aí de desenvolvimento, né? Ou fazer com que a pessoa se desenvolva de uma forma disfuncional. Então é isso que precisa ser desmistificado, é isso que precisa ser tratado para que um filme ou um comportamento suicida não seja um gatilho para uma pessoa que já está adoecida, né? Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente, até pra gente educar os familiares que chegam ali pensando que é tão simples assim. Ah, meu filho se suicidou ou tá com essas ideias aí porque ele via um filme, né? Então não é o fato dele ver um filme de fato, né? Mas claro que a gente tem que ficar prestando atenção nessas induções ao suicídio, porque a sociedade já está com pessoas que estão adoecidas, né? Então essas pessoas, isso pode ser um gatilho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses gatilhos também. Então, vamos estudar, vamos refletir sobre esse tema, vamos continuar interagindo sobre esse tema, mas não esqueçam, amanhã, 5 horas da tarde, a gente tem VIP Class, aulas do nosso curso fechado, que a gente abre com material também, né? Para que você possa estudar com a gente, outras demandas também. Fique ligado nos seus e-mails, abram seus e-mails se você estiver inscrito no VIP Class, tá? Para você receber novidades, avisos importantes, link das aulas, né? Se inscreva no nosso canal do Telegram, Rosileia Lopes VIP Class, lá que a gente entrega o material. Então, fico por aqui e aguardo você amanhã na nossa VIP Class. Grande beijo, gente!